queria, da mesma maneira que o meu irmão agradeceu, eu queria agradecer você que investiu na vida do jovem para que ele pudesse estar lá. Eu queria agradecer a ele, Paulo, ao Davi, a Vanessa, que tem feito um ótimo trabalho com os jovens, tem sido pessoas chaves na obra de Deus. E o Senhor tem muito mais para dar para vocês. Continuem assim, o Senhor vai mover os céus. Cada jovem que esteve lá foi tocado pela presença do Senhor. E eu sou grato a Deus porque eu pude estar lá. Compartilhei com algumas pessoas que foi muito, muito bom mesmo estar. Parece que Deus nos atraiu àquele lugar para ouvir aquelas palavras, para trazer para cá um negócio gostoso. E nós vamos ver isso hoje. Aleluia. E eu queria ler um texto da palavra com vocês, que se encontra em Ezequiel 47, do versículo 1 ao versículo 9. Amém? Nós vamos produzir aqui no telão, mas se você puder abrir a sua Bíblia, vai ser poderoso também. Amém? Todos encontraram? Glória a Deus. Eu vou ler, os irmãos, por favor, prestem atenção. Depois disso ele me fez voltar à porta da casa, e eis que saíam águas por debaixo do umbral da casa para o oriente, porque a face da casa dava para o oriente. E as águas desciam de baixo, desde o lado direito da casa ao sul do altar. Ele me fez sair pelo caminho da porta do norte, e me fez dar uma volta pelo caminho de fora, até a porta exterior, pelo caminho que dá para o oriente, e eis que corriam águas do lado direito. Diz aí, eis que corriam águas. Aleluia. E saiu aquele homem para o oriente, tendo na sua mão um cordel de medir, e mediu 1000 côvados, e me fez passar pelas águas, águas que davam pelos meus artelhos. Aleluia. E mediu mais 1000 côvados e me fez passar pelas águas, águas que davam pelos meus joelhos. E outra vez mediu 1000 e me fez passar pelas águas que davam nos meus lombos. E mediu mais 1000, e era um rio que eu não podia atravessar, porque as águas eram muito profundas, águas que se deviam passar a nado, rio pelo qual não se podia passar. E disse-me: viste isso, filho do homem? Então levou-me e me fez voltar à margem do rio. E tendo eu voltado, eis que à margem do rio havia uma grande abundância de árvores, de um lado e do outro. Então disse-me: estas águas saem para a região oriental, e descem ao deserto, e entram no mar. E sendo elas levadas ao mar, as águas tornar-se-ão saudáveis. E será que toda criatura vivente que passar por onde quer que entrarem esses rios, viverá. E viverá muitíssimo peixe, porque lá chegarão estas águas e serão saudáveis, e viverá tudo por onde quer que este rio passe. Aleluia. Tem um outro versículo da Bíblia que diz que rios de águas vivas fluirão de dentro de você. Aleluia. Rios de águas vivas fluirão de dentro de você. E essas águas que fluem de dentro de você servem exatamente para isso, para dar vida, para fazer frutificar, para fazer prosperar. A vida de Deus está em você e em mim. Mas hoje nós vamos falar então de uma coisa muito gostosa e importante, que é sobre intimidade. Eu quero falar com vocês hoje sobre os 4 níveis de intimidade. E aí o texto que a gente leu fala de uma experiência que o profeta Ezequiel teve. O profeta Ezequiel viveu num tempo muito especial. Muitos profetas viviam junto com ele naquele tempo, né? Na mesma época. Então havia Daniel, havia Jeremias e havia Ezequiel. E ele era um dos profetas de Deus para falar para a nação. E essa foi uma das profecias, ou uma das visões que Deus deu para ele. E muitas vezes a gente já ouviu essa palavra, falando que você precisa mergulhar, que você precisa entrar de cabeça, que você precisa se entregar, sabe? Não é verdade? É essas coisas que a gente sempre ouviu. Mas hoje eu quero falar um pouquinho sobre o processo de entrar nas águas até que elas não caibam mais, até que você não tenha mais pé, até que você fale assim: agora só Deus está no controle.
Então hoje nós vamos pensar nesta palavra de uma maneira diferente, da maneira de como eu consigo chegar a um nível mais profundo da intimidade com o meu Deus. Amém? Amém. Glórias a Deus. Então, o primeiro nível de intimidade que a gente tem, eu intitulei isso como os níveis de fundamentos da fé, que é quando você encontra Jesus. Quando você encontra Jesus, você ainda não conhece tudo que Ele é, tudo que Ele pode, tudo que Ele faz. Mas aí você tem curiosidade. Então você começa a correr atrás de coisas que façam você conhecê-lo mais. E a primeira coisa que você quer, ou que você faz e que eu faço, é ir à célula. Lá é onde nós conhecemos um pouco sobre Jesus. Por quê? Porque as pessoas falam de Jesus na célula. Compartilhamos sobre quem Ele é, como Ele nos ama, sobre o amor, sobre o sacrifício, sobre o cuidado, e a gente começa a se apaixonar cada vez mais por Ele. Então, no primeiro nível, é o nível de fundamentos da nossa fé. E quando nós falamos de fundamentos, nós falamos de coisas que servirão para nós para sempre. Não é verdade? Uma casa bem fundamentada, ela nunca cai. É verdade ou não é? Se as colunas estiverem no lugar certo, se as sapatas estiverem bem desenhadas, essa casa nunca cai. Então é importante que você e eu tenhamos um bom fundamento de quem é Jesus. Porque se faltar fundamento, qualquer hora a sua fé vai vacilar. Olha que interessante, isso com certeza já aconteceu comigo, e pode ser que você também já tenha passado por isso. Mas alguém te fez uma pergunta sobre a vida de Jesus, ou sobre uma atitude que Ele teve, e você falou: eu não consigo responder, sabe por quê? Porque no momento do nível de fundamento, você não foi tão profundo, você não foi tão curioso, você não foi tão fominha, tão faminto em conhecer quem é Jesus. Então é importante você ter fome por conhecer Jesus. E existe um manual sobre Ele na nossa vida. E no seu celular também pode haver um manual sobre Jesus. Mas você precisa não só tê-lo no celular, você precisa ler, você precisa conhecer, você precisa saber quem Ele é, onde Ele andou, com quem Ele esteve, como Ele tratava as pessoas, os milagres que Ele fez. Tudo isso você precisa conhecer, porque esses são os fundamentos da sua fé. Amém? E mais do que isso, nós precisamos também estar baseados em alguma coisa. Quando nós falamos da nossa fé em Jesus, nós estamos baseados na doutrina dos apóstolos. Por que na doutrina dos apóstolos? Porque eles andaram pertinho de Jesus. Foi eles que escreveram grandes ensinamentos para nós. Não é verdade? Falaram sobre a ceia, falaram sobre como corrigir o irmão, como amar, como fazer uma célula, está tudo lá. E aí a gente só precisa ir lá e aprender como eles. Então, procure conhecer o Senhor, porque isso vai te dar fundamentos. Amém? O segundo ponto disso também, que é muito importante, é o equilíbrio. Quando você conhece Jesus, quando você conhece a palavra dele, quando você anda com um grupo de gente que conhecem Jesus, você recebe um equilíbrio. E é importante que na vida cristã nós tenhamos equilíbrio. Nós não podemos ser pessoas assim, tombando para um lado, daqui a pouco tombando para o outro lado. Às vezes vem a época do louvor e todo mundo vai para o louvor. Aí a época da palavra, todo mundo vai para a palavra. A época da casa de paz, todo mundo na casa de paz. Tem um equilíbrio. Saiba quem você é em Deus. Porque se você souber quem você é em Deus, tudo o que você fizer vai estar baseado e fundamentado no seu chamado. Então é importante que nesse primeiro nível de intimidade, você se aplique muito em conhecer Jesus. Sabe, quem está chegando agora na igreja, não fique só esperando a quinta-feira para ouvir Jesus. Não espere só alguém ir na sua casa orar para te falar de Jesus. Corra atrás dele, tenha fome, tenha desejo. Senhor, eu quero te conhecer, eu quero andar com o Senhor, eu quero saber quem o Senhor é. Tenha fome dele, e Ele com certeza vai responder você. Amém? Amém. Glória a Deus. O segundo nível de intimidade que nós vamos falar hoje, aleluia, é o nível de desenvolvimento da vida cristã. Uma vez que você já conhece Jesus, que você já tem uma intimidade com Ele, que você já anda com Ele, você tem a oportunidade então de desenvolver-se na vida cristã. O que é desenvolver-se na vida cristã? É começar a fazer parte daquilo que o Senhor tem feito no nosso meio. É começar a fazer parte
da obra de Deus nessa terra e principalmente aqui na comunidade Revival. Aleluia. Quantos querem fazer parte da obra que Deus está fazendo aqui na comunidade Revival? Aleluia. Eu também quero. E diz assim o versículo 47:4 na parte A: e mediu mais 1000 côvados e me fez passar pelas águas, e essas águas davam nos meus joelhos. Repitam comigo: no corpo humano, os joelhos são responsáveis por flexibilidade e mobilidade. Flexibilidade que nos fará o quê? Para que nós precisamos ter flexibilidade se falando de corpo de Cristo? No sentido figurado da palavra, a flexibilidade de um indivíduo é a qualidade de compreender, aceitar ou assumir opiniões, ideias e pensamentos de outras pessoas. Normalmente, as pessoas flexíveis são consideradas mais dóceis e mais diplomáticas. Então é importante para mim e para você sermos pessoas flexíveis. Flexíveis como? Quando você conhece Jesus, você já começa a não aceitar mais que as pessoas pequem, a se repudiar quando alguém bebe, e aí você fala, você tem que mudar, você tem que ir para a igreja, você tem... E a verdade é que você precisa ser flexível, porque um dia você estava naquele mesmo lado, e aquilo lá para você era muito bom, e aí agora você quer repudiar as pessoas, e nós não podemos fazer isso. Nós temos que ser flexíveis, entender, ter um coração para amar, ter um coração para ajudar, ter um coração dócil e compreensivo. Amém? Se nós não tivermos flexibilidade, nós seremos limitados em nossos acessos. Porque quando você é rude com alguém, quando você é grosso com alguém, essa pessoa não quer mais te receber. Não é verdade? Agora, quando você é dócil, quando você entende, quando você ajuda, quando você compreende, todas as vezes que essa pessoa precisar, ela vai procurar quem? Quem aqui quer ser procurado por causa de Jesus? Então seja flexível na sua fé. Ame sem limite. Ame até dar o resultado final. Amém? E mobilidade. Mobilidade fala de um corpo de Cristo se movendo. Você, como parte desse corpo, precisa se mover na direção da vontade de Jesus. Amém? Então, quando nós falamos de mobilidade, imagina você, eu vou até imitar aqui, sem mobilidade nenhuma. Aí o corpo está correndo e você está aqui. Aí o corpo vai virar, você não consegue. Você precisa ter mobilidade. Por quê? Porque se o corpo correr, você corre. Se ele parar, você para. Se ele abaixar, você abaixa. Se ele levantar, você levanta. Você está junto com o corpo. Seja uma pessoa que tem mobilidade, uma pessoa que anda com o Senhor. Amém? Então repitam comigo: na caminhada cristã, precisamos entender que Deus quer que cresçamos e nos movamos em direção ao seu propósito. Aleluia. Diz assim Filipenses 2:12: de sorte, meus irmãos, meus amados, assim como sempre obedecesse, não só a minha presença, mas muito mais agora na minha ausência, assim também desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor. Paulo aqui está dizendo para o povo: se desenvolvam em Cristo, andem mais, sejam mais profundos, avancem mais naquilo que eu já ensinei. E muitos de nós aqui, na verdade todos nós, já conhecem alguma coisa de Jesus, já conhecem um pouco dele, pelo menos o amor, o chamamento, nós já conhecemos. E aí o texto de Paulo diz assim: irmãos, aprofundem-se, sejam mais ousados, vão conhecer mais o Senhor, porque com isso vocês terão mais mobilidade e mais flexibilidade. Amém? Glória a Deus. O terceiro nível que a gente quer falar hoje são as águas que dão nos lombos. Versículo 47, no capítulo 47, versículo 4, na parte B, diz assim: me fez passar pelas águas que me davam nos lombos. E quando a gente ouve sobre essa água que dá nos lombos, ela traz para nós um sentido de ter uma aliança, de estar no mesmo lugar, pensar da mesma maneira. Então,
Quando nós falamos das águas que estão nos lombos, no terceiro nível, vem à nossa mente aliança, fidelidade e compromisso. E é importante que você tenha essas coisas enquanto corpo de Cristo. É importante que você esteja aliançado com a igreja, com a célula, com o seu líder, com o seu pastor. Por quê? Porque a aliança atrai a bênção de Deus. É importante que você seja fiel a esse propósito que Deus colocou e chamou você. Porque a fidelidade também atrai a bênção do Senhor. E é importante também que nós tenhamos compromisso. Compromisso com quem? Com Deus. Mas a gente só prova o nosso compromisso com Deus quando a gente tem compromisso com o nosso irmão, com a nossa igreja. Quando você cumpre a sua palavra, quando você fala que vai e vai, quando você se compromete em ajudar e ajuda, quando você compromete em vir limpar a igreja e vem, quando você se compromete a abençoar alguém e abençoa. Aí as pessoas falam, isso aí tem compromisso com Deus. Essa mulher tem compromisso com Deus. Sabe por quê? Porque é a nossa ação que mostra se nós somos compromissados ou não. Muitas vezes nós ouvimos de muitas pessoas, eu amo Deus, eu amo ler a Bíblia, mas você vai na igreja? Não, na igreja eu não vou. E na célula? Na célula também eu não quero ir. Tem algum compromisso com Deus essa pessoa? Não. Sabe por quê? Porque para ter compromisso você precisa estar aliançado com a igreja. Então, irmãos, é importante que cheguemos a esse nível de conhecimento e de intimidade com o Senhor, onde as águas vão bater nos lombos. Imagine você que nós estivéssemos no mar e cada um de nós fôssemos entrando. O único lugar que daria para a gente ver que está todo mundo no mesmo nível é nos nossos lombos. Percebam isso quando você for à praia. Se você começar a entrar, seu filhinho menor, lógico, você vai estar mais longe do que ele. Mas os lombos são os lugares que parece que fica todo mundo no mesmo nível. Se você põe a criança pequenininha aqui, aí a água dela está aqui, você dá 2 passos, eu estou aqui. Você olha, está tudo igualzinho. Sabe por quê? Porque isso dá um equilíbrio, dá uma aliança. Está todo mundo no mesmo nível de conhecimento, mesmo nível de compromisso. Amém? Amém. Glórias a Deus. E existe o último nível de intimidade, que é o nível de rendição. O que é o nível de rendição? É um nível onde você se rende completamente ao propósito eterno do Senhor. É um nível onde você perde o controle, porque até aqui você podia controlar. Você podia controlar quanto você conhece dele, você podia controlar quanto que você quer se esforçar para trabalhar aqui na igreja, você podia controlar o quanto você quer ter aliança e compromisso, mas quando a gente chega no 4º nível, aí você não consegue mais ter esse controle. Por quê? Porque você abriu mão da sua vida. Você abriu mão de tudo que você achou que era certo para conhecer a verdade de Deus e para viver a palavra dele na íntegra e com muita integridade. É nesse momento que nós deixamos o nosso eu de lado. É nesse momento que nós podemos dizer que nós realmente morremos para o Senhor. Essas águas são as águas do meu eu. As águas do 4º nível são as águas que vão acabando de ficar para trás. Quando você não consegue mais nadar, você morreu. E aí quando você morreu para quê? Para a sua vontade, para os seus sonhos, para os propósitos que você achou que eram bons, para os projetos de vida que você investiu e viu que não ia dar nada muitas vezes. E aí você começa a pedir para o Senhor: Senhor, coloca os teus sonhos, coloca os teus projetos, coloca a tua vontade, coloca no meu caminho aquilo que o Senhor quer que eu faça, aquilo que o Senhor quer que eu viva. Eu abro mão para conhecer a sua vontade. Eu abro mão daquilo que eu pensei que era bom. Olha, eu abro mão do meu eu abro mão da minha vontade, eu abro mão da minha vaidade. Eu abro mão da minha vaidade. Como é difícil abrir mão da vaidade, irmãos. Sabe por quê? Porque a gente gosta mesmo de ser bem visto, de ser aclamado. É verdade ou não é, irmãos? Vamos ser realistas. Se as pessoas te elogiarem o tempo todo, isso é o que todo mundo quer. Mas quando alguém para de te elogiar, você acha que a pessoa já não está mais com você. Ela não te ama mais, ela não gosta mais de você. Mas quando nós chegamos no 4º nível, não é que nós abrimos mão disso, mas isso também não afeta mais o nosso ser, o nosso eu.
Não importa se você tem recebido muitos elogios, não importa se você tem recebido muitos aplausos, não importa nada. Por quê? Porque agora tudo que você recebe, você entrega ao Senhor. Tudo que vem para você como louvor, você fala: Senhor, tudo é teu. Senhor, tudo que eu faço é por ti. Senhor, tudo que eu vivo é por ti. E o que eu quero é viver para a sua vontade. Mas talvez esse seja o maior desafio da nossa vida: deixar o meu erro. Sabe que existem muitas pessoas cristãs que chegaram até o quarto nível, onde eles abandonaram tudo, viveram para o Senhor integralmente que eu digo é todo dia, toda hora, pensavam no Senhor, falavam no Senhor, evangelizavam, cantavam, havia uma intimidade completa com Ele. Mas parece que essas pessoas às vezes são como nós, vamos na praia, e aí quando você começa a entrar, tá bom gostoso, aquele solzão na sua cabeça, aí você dá mais um passinho e fala: oh, que legal, aí vem uma ondona e fala: essa eu passei, dá uma mergulhada. Aí vem outra onda, você: opa, passei também, outro mergulho. Mas daqui a pouco você percebe que uma onda mais alta te levou para um lugar onde você não conseguia ter controle. O que a gente faz? A gente volta. Não é verdade? E parece que na vida cristã muitas pessoas agem dessa mesma maneira. Conseguem se entregar, conseguem conhecer Jesus, conseguem aí se envolver na igreja, se envolver na célula, começam a sonhar os sonhos de Deus, e aí começa a morrer, mas de repente percebe que, opa, está indo muito rápido, está indo muito fundo, e aí a gente retrocede, sabe, irmão? Deus não quer que você retroceda. Deus não quer que você retroceda. Na verdade, Ele quer mesmo que você vá mais fundo, que você vá onde você ainda não foi, que você entregue o que você ainda não entregou. Mas existe uma vontade nossa, e a grande pergunta hoje é: que nível que eu estou? Eu quero ficar lá? Porque se você quiser ficar, ninguém vai poder mover você. Mas se você quiser sair do nível que você está e passar para os próximos níveis, quero dizer para você que hoje é um dia para isso. Hoje é um dia para isso. Quando a gente fala do primeiro nível, do nível de conhecimento, quantas pessoas param lá apenas em conhecer Jesus? Tá bom, eu já conheço, eu sei quem Ele é, eu já posso ir na cela e quase fazer a edificação. Por quê? Porque eu conheço Jesus, faz 10 anos que eu estou na igreja. E aí a gente não quer avançar. Quando nós somos desafiados por alguém a ir para o próximo nível: não, irmão, aqui tá bom, pode me deixar aqui, tá tranquilo. É verdade ou não, irmão? E aí no outro nível a mesma coisa, você começa a se comprometer. Então você vai e começa a levar o lanche na célula. Aí o irmão já começa a falar para você fazer uma oração durante a célula, você vai e faz. Aí eu vou fazer uma visita, você vai junto com ele também. A gente está no segundo nível, nível de conhecer e de se comprometer. Você fala: cara, que gostoso isso aqui. De repente ele te desafia: irmão, você quer ser auxiliar de célula? Não, peraí, eu posso até visitar com você, eu posso ir até na casa do irmão, até orar durante a reunião de célula, eu posso. Mas ser auxiliar de célula, aí não. Aí já é demais para mim. Aí é muito peso, muita responsabilidade. Tem gente assim, irmão? Hoje isso pode acabar na sua vida, porque o Senhor quer levar você a níveis maiores. E aí de repente você começa a se aliançar. No terceiro nível, nós estamos no nível de aliança, de compromisso. O que aconteceu? Seu líder chegou para você, ou o pastor chegou para você, ou o Cícero convidou você para fazer parte da equipe de louvor. E aí você falou: estamos juntos, vamos cantar, vamos ministrar na célula, vamos ser líder de célula. Estou aliançado com vocês, é o que eu quero. E aquilo vai acontecendo, e você vai crescendo, e vai indo. Aí daqui a pouco o irmão fala assim: agora você vai fazer um discípulo. Não, discipular alguém não. Posso até liderar, mas cuidar de alguém. Posso até dirigir o louvor aqui. Cícero me convidou para fazer parte da equipe, era para tocar bateria, agora ele quer que eu canto. Sabe, esse negócio de se barrar diante do que o Senhor colocou na sua mão, isso não pode estar na nossa vida. Deus quer levar você a níveis maiores. E principalmente no quarto nível, onde você, irmão, eu quero que você feche seus olhos e pense nisso. Não que você vai ficar com os olhos fechados, mas pense. Quantos lugares profundos você já foi em Deus? Quantas vezes Ele levou você a profetizar, a orar, a declarar vida na vida de alguém? E como que você está hoje?
Como que é hoje? Sabe por quê? Porque Ele não quer parar, Ele quer levar você a níveis muito mais profundos. Talvez você tenha vivido experiências poderosas no passado, e essas experiências fazem com que você seja quem você é hoje. Mas o Senhor quer levar nós a lugares muito mais profundos nele. Então, como eu disse, eu queria que você avaliasse qual é o tamanho do seu desenvolvimento em intimidade com o Senhor. Quanto que você tem crescido do dia que você encontrou até hoje? Quanto que você tem investido do dia que você encontrou Jesus até hoje? Quanto que você está aliançado e compromissado do dia que você encontrou Ele até hoje? Quanto você já deixou o seu eu para trás para encontrar a vontade dEle? Porque é isso que vai fazer a diferença. As pessoas que são bem-sucedidas não é porque não é escolhido de Deus, Deus tem um negócio com ele e faz ele crescer, não. É porque essa pessoa falou: Deus, eu quero te conhecer, eu quero me compromissar, eu quero me aliançar e eu vou me entregar tudo que eu tenho para o Senhor. E aí Deus foi e moveu. Eu quero viver isso. E você, irmão? Então, como nós já ouvimos aqui, cada um de nós tem um chamado. E para o cumprimento desse chamado, você precisa estar num certo nível de intimidade. E eu queria que você avaliasse hoje qual é o nível de intimidade que você está e qual é o nível de intimidade que você quer chegar. Deus pode levar você a lugares muito mais profundos hoje. E é exatamente o que Ele quer. Então eu queria que você pensasse comigo, ou que você falasse para mim dentro de você: eu não vou mais deixar o mesmo nível. Não, perdão, irmãos, eu não vou parar no nível que eu estou. Sabe por quê? Porque Deus tem mais para mim. Eu quero ir além do que eu tenho ido. Eu quero conhecer mais, quero participar mais, quero me aliançar mais, quero me comprometer mais. O Senhor tem procurado pessoas que querem isso. Ele tem procurado essas pessoas. Por isso que Ele trouxe essa palavra para o profeta Ezequiel. E hoje para nós, porque Ele tem procurado pessoas que querem crescer em intimidade, querem crescer em servir, querem crescer em amá-lo. Amém? Eu queria convidar você então para se colocar de pé. Nós vamos orar, nós vamos cantar, nós vamos exaltar o nome do Senhor. Eu queria que você começasse já a orar e falar para Ele do nível que você está. Qual nível de intimidade você tem vivido hoje? Está no primeiro nível? Acabou de chegar na igreja? Está com fome, com desejo de conhecer, com vontade de descobrir quem Ele é? Fale isso para Ele: Senhor, se revela para mim. Eu quero te conhecer, eu quero andar com o Senhor. Se você estiver no segundo nível, que é o nível de se comprometer com a igreja, com a sua célula, com o seu líder, com o seu discipulador, faça isso. Ore dessa maneira: Senhor, eu quero me comprometer mais. Se você estiver no terceiro nível, nível de aliança, hoje é noite de fazer aliança. Hoje é noite de você fazer aliança com o seu líder, com Deus, com a pessoa que você tiver no coração. Faça uma aliança hoje. E se você estiver no quarto nível, Deus, você tem percebido que Deus tem exigido de você, tem te amado, tem te atraído a um nível mais profundo.